E aqui você tem parte da formação barreira. Essa formação barreira é aquela formação que está ali bordejando a cidade do Recife, né? E que se propaga até a altura. Alguns colocam até Rio de Janeiro, outros colocam o limite seria Santa Catarina. Mas o fato é que da região norte ela vai até o estado do Amapá. E é uma formação sedimentar, é um pacote sedimentar, como vocês podem perceber aqui. A nossa parada aqui se dá justamente pela possibilidade de visualização dessas linhas de pedras que vocês observam ali. Um pouco abaixo do topo, depois tem outra estrutura abaixo, tá? Que são evidências justamente de eventos paleoclimáticos, tá? Essas stone lines representam justamente a movimentação de fragmentos, né, rochosos que estão sobre o solo quando dá uma alteração. Você tem um período seco, tá, onde há pouca pluviosidade, o intemperismo dominante, o intemperismo químico, físico, aliás, tá? E posteriormente você tem um retorno de condições de forte pluviometria que vai justamente movimentar esse material que estava solto sobre o solo. Então, essas deposições que a gente pode observar é justamente a evidência de que você tem períodos, né, eventos climáticos mais secos, né, e períodos mais úmidos, que é justamente a deposição de um material mais argiloso ou de uma areia fina que vai sobrepor a essas fases. Tá? Há teóricos que colocam que em meios tropicais a deposição sedimentar se dá em média para cada 6 centímetros a cada 1000 anos. Tá? Mas isso não leva em consideração, por exemplo, eventos pluviométricos de forte intensidade, que podem dobrar ou triplicar essa coluna de sedimentos que é depositada. Né? Mas, de qualquer forma, essas linhas evidenciam justamente essa alteração climática que a gente pode perceber a partir da deposição de sedimentos. Tá? Com relação à questão climática, vocês viram que ao longo dessa semana tivemos vários eventos, né, chuvosos, que é justamente aqueles eventos que falamos em sala de aula no início do ano, aqueles sistemas secundários, né? No caso, as ondas de leste. Tá? Então, ao longo dessa semana, principalmente na quinta-feira, tivemos um evento que perdurou praticamente toda a tarde, início da noite, que é justamente aqueles sistemas que vão prover forte precipitação à orla litorânea, mas que pode se propagar até o interior. E essas ondas que chegaram durante essa semana, que abarcou desde o litoral alagoano até o litoral potiguar, chegou praticamente ao sertão. Tá? Então foi de grande intensidade e a cidade do Recife percebeu muito bem isso, aqueles eventos que alguns colocam chegou a praticamente em um dia 150 milímetros de chuva. Isso é aproximadamente a metade do esperado para o mês de junho, em apenas um dia. Em média, chove no Recife 350, 360 milímetros no mês de junho. Então, praticamente 150 milímetros é metade. Tá? Então, um evento, tá? É aquela velha questão de ter cuidado. As médias são necessárias para você ter uma ideia, tá? Mas elas não representam, né, geralmente, a realidade do que se refere a essa questão da dinâmica climática. Aí a gente pode ver, em relação a isso, a questão humana agora, né? Vamos voltar agora para relacionar isso com a questão humana. Então, aqui, né, Goiânia foi uma das primeiras áreas da colonização que a gente teve aqui no estado, né? O desenvolvimento dos engenhos para lá de cá. Isso significa que já, né, perto mais de 350 anos que a gente tem plantações de cana-de-açúcar aqui nessa área. Vocês vão ver que a gente não tem praticamente mais nenhuma zona florestada de mata aqui. Acho que tem, como a gente passou, todas elas são secundárias, não existe uma mata original aqui. Todas elas são fruto de restauração de pequenos trechos. Né? Então isso significa que essa situação que a gente tem do ponto de vista da geomorfologia atual, ela está muito influenciada também por esses eventos da ocupação humana. Né? Então, hoje a gente está aqui na área da BR, numa área em que há toda uma transformação. A gente está pisando num solo de milhões de anos. Né? Que esse solo, em princípio, ele só ficaria exposto naturalmente, a gente nem sabe quanto. Quer dizer, talvez há milhares e milhares de anos mais para frente é que ele ficaria exposto. Mas, por uma ação humana, a gente está hoje assentado em cima de uma área. Há o processo de desgaste natural, né, que a gente sabe que, né, o Oswaldo já explicou isso para vocês, que é esse processo natural. Se uma área erode, ela vai depositar em algum lugar. Então você tem esses dois processos atuando simultaneamente em todos os lugares da Terra. Né? Que isso é que faz que dá essa
região. Então a gente vai ver a interferência humana desde o passado até o presente, né, dentro desse contexto dessa região. E a gente vai ver, na região que a gente vai na Paraíba, a gente já vai ver uma outro tipo de situação em relação não só à questão da ocupação humana, mas da própria morfologia do terreno. Só pega o gancho que a professora está colocando, vamos sair de uma área sedimentar, né, onde a gente praticamente não percebe estrutura cristalina, para uma área magmática, onde você vai ter a borborema predominando, o domínio do planalto da borborema. Então, esses sedimentos vão praticamente desaparecer, eventualmente vamos perceber um solo pouco desenvolvido, 10, 15 centímetros, mas a predominância de material cristalino.